Reforço Betel. Aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim, oferecem Jornal Mundial. Boa noite. Boa noite. Paris se despede dos Jogos Olímpicos com uma grande cerimônia de encerramento realizada, repleta de homenagens à cultura francesa. O presidente da França, Emmanuel Macron, diz que os Jogos mostraram ao mundo a verdadeira face do país. Você vai ver o relato de moradores e turistas já com saudade das Olimpíadas. A chegada da bandeira olímpica em Los Angeles para os Jogos de 2028. Vinhedo, São Paulo. Os peritos da aeronáutica começam a analisar os motores do avião que caiu. 42 dos 62 mortos já foram identificados. A Grécia ordena evacuação de moradores após o aumento de incêndios florestais. Os destaques do bloco de economia. E as dicas do que fazer e evitar na reta final para o concurso público nacional unificado. O Jornal Mundial está começando. Os peritos da aeronáutica começaram a analisar os motores do avião da Voipes, que caiu na última sexta-feira em Vinhedo, no interior de São Paulo. O Instituto Médico Legal já identificou 42 dos 62 mortos no acidente. Veja na reportagem de Caio Teles. Peritos da aeronáutica vão começar a analisar os motores do avião da Voipes, que caiu na última sexta-feira, dia 9, em Vinhedo, interior de São Paulo. Eles pediram histórico de problemas da aeronave. Até amanhã desta terça-feira, a Força-Tarefa do Instituto Médico Legal de São Paulo tinha indicado 42 e 62 mortos no acidente. A Força Aérea deve começar o transporte funerário para o Paraná ainda amanhã. Segundo a Superintendência da Polícia Técnica Científica, todas as vítimas morreram por politraumatismo. Os reconhecimentos dos corpos ainda têm um prazo para terminar. Os nomes dos mortos identificados não foram divulgados pelo ML. Familiares das vítimas identificadas já providenciaram os trâmites para a cerimônia de despedida delas em suas cidades. As identificações dos mortos foram feitas por reconhecimento digital ou outro meio, com radiografia, exame odontológico de arcada dentária, tatuagens e etc. O ML aguarda documentos pessoais para vítimas não identificadas para fazer a liberação desses corpos para seus parentes. Nenhum dos ocupantes do voo 2283 Kia de Cascavel para Guarulhos não sobreviveu. Havia 58 passageiros e 4 tripulantes. A aeronáutica apura as causas da queda da aeronave, que atingiu 2 residências no condomínio Recanto Florido, no bairro Capela. Não há registro de vítimas entre os moradores ou de quem estava em solo. A Polícia Federal e a Polícia Civil também investigaram separadamente as causas e responsabilidades pelo acidente. O Ministério Público acompanha as investigações. A companhia aérea afirmou em nota que o avião que caiu estava apto a voar e estava sem restrições. A Grécia ordenou novas evacuações perto de Atenas nesta segunda-feira devido aos incêndios florestais. O país luta contra várias chamas e as autoridades também ordenaram a evacuação da cidade histórica de Maratona. A Grécia tenta extinguir vários incêndios florestais. A fumaça cobriu parte de Atenas no domingo, enquanto mais de 200 bombeiros foram destacados para combater as chamas. O exército também foi mobilizado para conter o incêndio que ameaçava as casas. A situação é caótica. Nossa unidade militar está aqui desde o início e estamos tentando ajudar os bombeiros e as equipes de voluntários. Vocês podem ver que estamos cercados pelo fogo. A noite será muito difícil. As autoridades ordenaram a evacuação da histórica cidade de Maratona, perto de Atenas, durante a noite devido à ameaça de incêndios.
Todas as oliveiras, todas as vinhas estão queimadas, tudo está destruído. Muitas árvores, milhares. Tudo está destruído, tudo está queimado, não sobrou nada. O ministro da Proteção Civil alertou que metade do país está sob alerta de risco elevado de incêndio devido ao calor, rajadas de vento e condições de seca. As temperaturas devem atingir 39 graus Celsius na Grécia nesta segunda-feira. A Grécia ordenou novas evacuações devido aos incêndios florestais. Milhares de pessoas fugiram de suas casas nos arredores de Atenas nesta segunda-feira. As autoridades abriram o estádio olímpico no norte da cidade e outros locais para acomodar os deslocados. O porta-voz do Corpo de Bombeiros informou que o vento reacendeu o fogo em 40 locais diferentes. Um hospital pediátrico e um militar precisaram ser esvaziados nas primeiras horas da manhã em Pentele, a cerca de 15 quilômetros da capital. A situação é muito difícil, ainda temos incêndios fortes. A última noite foi muito difícil. A partir da meia-noite, algumas casas começaram a pegar fogo. Estamos tentando proteger nosso restaurante. Os bombeiros estão agindo muito bem. Os moradores da histórica cidade de Maratona, a 40 quilômetros de Atenas, foram retirados à noite para a cidade costeira de Nea Makri. O prefeito disse que todo o município está envolto em chamas e chamou a situação de catástrofe bíblica. Segundo a emissora pública ERT, a frente do incêndio já atinge mais de 30 quilômetros e algumas chamas ultrapassam os 25 metros de altura. O ministro grego da Proteção Civil alertou no fim de semana que metade do país enfrentava, pelo menos até 15 de agosto, um risco elevado de incêndios devido às altas temperaturas, rajadas de vento e seca. O maior concurso público da história do país em número de inscritos, o Concurso Público Nacional Unificado, Enem dos concursos, será realizado no próximo domingo. Rodrigo Jesus traz os detalhes de o que manter e o que evitar na reta final. O maior concurso da história do país em número de inscritos, o Concurso Público Unificado, ou simplesmente Enem dos concursos, será realizado no próximo domingo, dia 18. Estão em jogo 6.640 vagas em 21 órgãos federais. E apesar do número de oportunidade, a concorrência é alta. Mais de 2 milhões de pessoas se inscreveram. Na disputa por um cargo bem remunerado, o maior salário inicial é de R$ 22.600. É comum que, nessa reta final, os candidatos pensem em fazer uma maratona dos conteúdos que serão abordados. Mas especialistas em concursos afirmam que essa não é uma boa estratégia. O melhor é revisar as matérias já estudadas e investir no bem-estar, dizem eles. A seguir, os destaques do bloco de economia. Jornal Mundial é patrocinado por Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Após alguns dias, o Jornal Mundial retorna com os blocos de diversas áreas. Hoje é o de economia. Marcelo Marques já está aqui para nos trazer as informações da economia brasileira. Marcelo, boa noite. Oi, Gabriel. Boa noite para você, para Alice, boa noite a todos. O destaque da economia de hoje é que as eleições nos Estados Unidos podem pressionar a inflação, desacelerar a economia mundial e afetar o Brasil, diz Campos Neto. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de audiência pública na Câmara dos Deputados. Ele citou as propostas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump. As promessas dos candidatos à presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris e Donald Trump, têm o potencial de pressionar a inflação norte-americana e gerar desaceleração na economia chinesa, o que por tabela afetaria o Brasil. A avaliação foi feita pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, durante a audiência pública na Câmara dos Deputados nesta terça-feira.
Donald Trump é candidato à presidência pelo Partido Republicano. Ele vai disputar a Casa Branca com a vice-presidente Kamala Harris. As eleições estão marcadas para 5 de novembro. De acordo com Campos Neto, as propostas dos candidatos norte-americanos devem elevar gastos públicos, aumentar o imposto de importação para produtos chineses, assim como limitar a imigração de trabalhadores de outros países. Podem pressionar a inflação do país e, por consequência, impedir uma queda maior na taxa de juros daquele país. A gente se vê logo mais na previsão. Gabriel. Muito obrigado, Marcelo, e até já na previsão. Subiu para 18 o número de mortos em um deslizamento de um aterro sanitário em Uganda, na África. Uganda segue nas operações para recuperar vítimas do deslizamento de um grande aterro sanitário em Kampala. Neste domingo, a polícia anunciou que o número de mortos aumentou para 18 pessoas na tragédia ocorrida na véspera da capital do país africano. Segundo a imprensa local, casas, pessoas e animais foram soterrados por montanhas de lixo do aterro de Kaitsi, após o deslizamento de terra provocado por fortes chuvas. Cerca de 1.000 pessoas foram deslocadas pelo incidente. We retrieved the 14 dead bodies. No sábado, recuperamos 14 corpos e hoje 4, totalizando 18 corpos recuperados até agora. Todas essas vítimas foram levadas para o necrotério municipal de Mulago para autópsia. Were taken to City Mortuary Mulago for postmortem. Estamos perdendo a esperança de encontrar alguém vivo, mas novamente continuamos exigindo que, mesmo mortos, seus corpos sejam recuperados e entregues aos parentes. O presidente Yoweri Museveni disse que ordenou que as forças especiais do Exército ajudassem na operação de buscas e resgate. Ele também exigiu uma explicação sobre como foi permitido que as pessoas vivessem perto de um morro potencialmente perigoso. Museveni afirmou na rede social X que pagará indenizações no valor equivalente a R$ 7.000 às famílias dos mortos e R$ 1.400 para cada ferido. A Prefeitura de Kampala destacou que o aterro sanitário de Kaitsi, de 14 hectares, estava lotado e que o desastre era uma tragédia anunciada. Veja a seguir a despedida dos Jogos Olímpicos em Paris. Jornal Mundial. Oferecimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim. Chegou a hora de sabermos da previsão do tempo. Boa noite, Marcelo. O que você traz aí? Oi, Alice. Boa noite para você, boa noite a todos. A previsão do tempo de hoje destaca que grande parte do Brasil não terá chuvas nos próximos 10 dias, como é normal no auge da estação seca entre julho e setembro. Mas o sul do Brasil deve ter instabilidade com os maiores volumes de precipitação concentrados no estado do Rio Grande do Sul. A região norte já não mais está no período chuvoso do ano, que se denomina de inverno amazônico, o período do calendário em que há uma maior concentração das chuvas, que vai de dezembro até meados de maio, o que normalmente concentra de 60% a 70% da precipitação do ano. Nos próximos dias, a chuva será escassa em muitas áreas do norte do país, onde mais deve chover será em parte do Amazonas e em Roraima. Chove pouco ou nada na maior parte do Acre, Rondônia e Tocantins. Na região nordeste, a instabilidade segue concentrada mais na costa. A chuva vai afetar a faixa costeira, em especial no litoral da Bahia. Os volumes vão ser baixos na maioria dos locais. Chove em pontos isolados do interior, mas, no geral, a maior parte do território nordestino deve ter pouco ou nada de chuva nos próximos 10 dias. No centro-oeste, o tempo segue seco, predominantemente em uma extensa área da região, com precipitação bastante escassa durante os próximos 10 dias, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. O norte do Mato Grosso pode ter instabilidade isolada de origem tropical.
O mesmo cenário se projeta para o sudeste do Brasil. Praticamente toda a região não terá chuva nos próximos 10 dias, com tempo seco predominando em São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Os maiores volumes de chuva vão ocorrer no sul da Bahia, como é o normal em agosto. Esta semana é de tempo firme, mas a próxima terá instabilidade como consequência primeiro de uma frente quente e depois de uma frente fria. Vamos ver agora as temperaturas em algumas capitais do país para amanhã, começando lá em Curitiba, no Paraná, que a mínima pode chegar a 1 grau e a máxima não passa de 21. Em Belo Horizonte, Minas Gerais, a mínima será de 9 e máxima de 25. Em Brasília, capital federal, terá mínima de 17 e máxima de 28 graus. Em Recife, no Pernambuco, a mínima será de 23 e a máxima de 29. E em Porto Velho, em Rondônia, a mínima será de 21 graus e a máxima pode chegar aos 35. Uma boa noite a todos e até mais. Alice. Obrigada, Marcelo. Até quinta-feira. Paris se despediu dos Jogos Olímpicos neste domingo com uma grande cerimônia de encerramento repleta de homenagens à cultura francesa. Os Estados Unidos fecharam as Olimpíadas na primeira posição do quadro de medalhas. O Brasil ficou em 20º. As 2 semanas passaram voando para moradores e turistas que ficaram com saudades do evento. Paris se despede dos Jogos Olímpicos. O nadador Léon Marchand, herói francês nesta edição com suas 4 medalhas de ouro, pegou a chama olímpica dos Jardins das Tulherias neste domingo. Assim, a imponente pira, que foi acesa na abertura da edição parisiense em 26 de julho, parou de queimar. A chama então foi para o Stade de France, ao norte da capital, onde cerca de 70 mil espectadores lotaram as arquibancadas para acompanhar a cerimônia, cheia de acenos à cultura francesa. Paris transfere a chama para Los Angeles, cidade que sediará a próxima edição em 2028. O presidente francês Emmanuel Macron disse nesta segunda-feira que os Jogos Olímpicos mostraram ao mundo a verdadeira face da França, ao elogiar o sucesso de Paris 2024. A França está se despedindo de dias intensos, com a maioria dos atletas, torcedores e meios de comunicação elogiando a edição dos Jogos de 2024. Apesar de alguns incidentes, incluindo um ataque às ferrovias francesas, nada prejudicou o evento em geral, para alívio dos organizadores. Et nous qui avons vécu pendant plus de 2 semaines dans un pays où on a eu le sentiment... E tendo vivido mais de 2 semanas num país onde sentíamos que o ar estava mais leve, que algo tinha mudado, para citar a Bárbara, não queremos que a vida volte a ser como era. Isso, a vida é o que passamos nas últimas semanas. É disso que se trata a vida real, graças a todos vocês. E assim deve continuar. É a verdadeira face da França. Porque durante anos e anos muitas pessoas nos disseram que isso não era possível. C'est ça, je crois pouvoir le dire ici, le vrai visage de la France. Parce que pendant des années, beaucoup de gens nous ont dit que ça n'était pas possible. O presidente agradeceu o trabalho de todos que ajudaram a tornar os Jogos Olímpicos um sucesso, e entre eles as forças de segurança que mantiveram os atletas e o público seguros. Macron afirmou que os policiais encarregados de prevenir atos violentos ou terroristas conseguiram deter centenas de ações perigosas durante os Jogos. E detalhou que, graças ao trabalho do Serviço Nacional de Investigações Administrativas de Segurança, situações de risco foram evitadas e 5.600 pessoas potencialmente perigosas foram detectadas. Paris acordou em outro ritmo nesta segunda-feira, com moradores e turistas tristes com o fim dos Jogos Olímpicos. Foram 19 dias de competições em que a capital francesa respirou o esporte, com modalidades sendo realizadas em pontos icônicos como o hipismo no Palácio de Versalhes e o vôlei de praia na arena montada aos pés da Torre Eiffel, por exemplo. Mas o encerramento dos Jogos deixou uma sensação de vazio. Como grande entusiasta do esporte, era um conto de fadas e queríamos que continuasse. Mas sabíamos que estava chegando o final dos Jogos. Mas a verdade é que no dia seguinte é sempre um pouco triste quando a festa acaba, mesmo que a gente curta um dia de passeios.
Impressionnant, j'ai revu ma ville changer avec une ambiance. Impressionante, vi minha cidade natal mudar novamente, com uma atmosfera festiva, uma atmosfera amigável. Vi a polícia brincando com todo mundo, tirando fotos com todos. Vi a irmandade entre todos os parisienses e as demais pessoas. É algo que imagino que acontece em outros Jogos Olímpicos, mas ver em Paris foi demais. Ainda mais porque sabemos todas as tensões sociais que existem na França e em Paris nos últimos meses, se não anos. On sait un peu toutes les tensions qu'il y a sociales en France et à Paris depuis plusieurs mois, voire plusieurs années, quoi. Além do público, o escritório de turismo de Paris também foi só elogios aos Jogos Olímpicos. Tivemos 15 dias absolutamente extraordinários e estamos mais ou menos alinhados com os números que anunciamos no início, com cerca de 11,2 milhões de turistas, ou pelo menos visitantes nesses 15 dias, com 15% de estrangeiros presentes durante todo o período dos Jogos Olímpicos. A Vila Olímpica vai aos poucos sendo esvaziada, com alguns atletas deixando o local nesta segunda-feira. Hora de abrir espaço para os próximos ocupantes, os atletas paralímpicos. Os Jogos Paralímpicos começam no dia 28 de agosto e vão até 8 de setembro. Foram emocionantes esses jogos, hein? É mesmo. Parabéns aos Estados Unidos, hein? Infelizmente o Brasil não foi dessa vez, mas quem sabe na próxima, hein? É verdade, talvez na próxima dê certo. O Jornal Mundial de hoje encerra por aqui. Para rever as nossas reportagens, volte o vídeo aqui no YouTube e não esqueça de seguir o nosso perfil lá no Instagram. Boa noite para você. Boa noite, até quinta-feira. Jornal Mundial. Oferecimento. Reforço Betel. A aprendizagem acontece com um olhar de amor. Ebert Importados, a loja mais amada de Camocim.